E o aulão de hoje é sobre marketing, sobre a evolução do marketing. Estamos formando uma nova geração de médicos. Autoridades em suas redes sociais, livres de convênios e ganhando mais pela sua hora trabalhada. Seja bem-vindo ao Descomplique Seu Consultório. Então hoje a gente vai conversar sobre a evolução do marketing. A gente sabe que o marketing, né, ele já tem aí, tá no marketing 5.0, a gente vai falar sobre 1.0, 2, 3, 4 e o 5. A gente vai falar sobre as diferentes gerações, baby boomer, geração X, Y. Será que vocês sabem do que se trata cada uma delas? Qual a importância de conhecer essas gerações, né, para a gente poder ter uma maior efetividade no nosso trabalho? Nosso objetivo aqui não é tornar nenhum de vocês profissionais de marketing, não. É que vocês entendam as sutilezas das diferentes gerações, das diferentes estratégias de marketing para aplicar no negócio de vocês e ter resultado. Esse é o nosso intuito, o nosso objetivo aqui com essa aula sobre a evolução do marketing, combinado? Ao longo dos últimos anos, a nossa relação com as marcas, ela mudou muito. O nosso comportamento como consumidor, ele sofreu ao longo dos anos uma alteração radical e é isso que vocês vão conseguir ver sendo, né, impactado nas gerações e na evolução também do marketing. Antigamente, o que mais importava para um cliente era ele ter a indicação de um amigo, a opinião de alguém próximo. Antigamente, é o que a gente fala, né? Ser bom tecnicamente era garantia de sucesso, era garantia que você ia ser um excelente profissional reconhecido, né? Só que hoje, a relação que a gente tem com as marcas fez com que outras coisas sejam levadas em consideração na hora da gente escolher um serviço, um produto ou até um profissional, que é o nosso caso. Então, não é só aquela pessoa que é melhor tecnicamente. Isso deixou de ser prioridade, infelizmente, né? O mundo online, né, que é o mundo que a gente vive hoje, ele foi o responsável por toda essa transformação. No online, as coisas elas são mais rápidas, elas são mais efêmeras, a gente abrange mais pessoas. Em que situação eu estaria colocando numa terça-feira de manhã dezenas de pessoas numa sala de aula para poder falar sobre evolução do marketing? Na forma online, isso é possível, né? Só que também no online as coisas saem mais facilmente do controle. A gente sabe que no mundo online existem várias vantagens. Só que a gente precisa fazer bom uso desse marketing para a gente desfrutar dessas vantagens. Caso contrário, a gente vai realmente ter problemas com a nossa comunicação, que não é o objetivo de nenhum de nós, né? Então, antigamente, né, como que era o marketing bem feito? Era um marketing de jornal, era um marketing de panfletagem, marketing de outdoor, o marketing do boca a boca. Isso antigamente funcionava muito bem. Só que a publicidade evoluiu, a maneira de comunicar das pessoas evoluiu e, naturalmente, né, o marketing acompanhou essa evolução. Eu vou mostrar para vocês aqui essa linha temporal mostrando as diferentes gerações ao longo dos anos. Eu vou falar individualmente sobre cada uma dessas gerações, tá? A primeira geração, Baby Boomers, depois a geração X, Y, a Z e mais recentemente a geração Alpha. A gente vai falar especificamente sobre cada uma delas e vocês vão ver, né? Vão se identificar aí com a geração que você faz parte e com coisas que eu vou estar falando a partir de agora sobre essas gerações, tá? Primeira geração, gente, a geração de Baby Boomers. Essa geração, ela compreende, né, as pessoas que nasceram entre 1946 e 1964. São, na maioria das vezes, né, os nossos pais. Os nossos pais são da geração Baby Boomers, né? Esse termo, baby boom, na verdade, né, ele se refere à alta taxa de natalidade nos Estados Unidos nesse período. Por isso, né, que veio esse termo baby boomers, desse período. Dentro desse grupo, a gente tem, né, uma subdivisão. A gente tem os primeiros, que são aqueles, né, que eram jovens bem próximos da década de 60, lá em 1960, e eles cresceram em famílias, né, abastadas, eram famílias prósperas. E a adolescência desses baby boomers primeiros, ela foi atravessada, né,
pelas tensões sociopolíticas daquela década. Então, vocês vão perceber que dependendo da fase, né, que a geração estava na infância, na adolescência, na fase adulta, essas características socioeconômicas, essas tensões ou essas tranquilidades da época impactam na geração. Então, tempos sombrios, né, fazem gerações fortes, fazem gerações, né, mais desbravadoras, mais confiantes. E tempos muito leves tendem a fazer gerações mais fracas. Isso é uma tendência que a gente observa, né, ao longo aí dessas décadas e quase, não chega a ser centenário, mas nessas últimas décadas aí de evolução dessas gerações, tá? E aí a gente falou então desses baby boomers primeiros e dos baby boomers tardios. Os tardios, eles tiveram dificuldades econômicas na adolescência. Por isso que eles são tão diferentes, mesmo dentro de uma mesma geração, né? Os primeiros, eles tiveram uma adolescência muito farta, em termos financeiros, e os tardios já passaram por dificuldades econômicas na adolescência, porque eles tiveram a adolescência lá pela década de 70. Esse público, né? Essa geração de baby boomers tardios, eles tinham, geralmente, ambos os pais trabalhando, eles tinham uma vida mais independente, eles precisaram trabalhar desde mais cedo nas suas carreiras. Então, isso, né, vai trazendo as características dessa geração. A gente fala, né, que hoje os baby boomers, eles ainda estão em altos cargos executivos nas empresas. Você vê, quem nasceu em 64, hoje está aí com 70, 69 anos. Então, essas pessoas, esses baby boomers, ainda são força de trabalho, mas, no geral, eles são força de trabalho em cargos executivos das empresas e altos cargos, tá? Então, essa é a geração baby boomers. Como eu falei com vocês, no geral, aí são os nossos pais. Não sei se alguns de vocês aí se identificou com essas características que eu falei, tá? Na sequência, a gente tem a geração X. Essa geração são entre os nascidos em 65 e 1980. A gente fala, né, que eles são os filhos do meio. O que quer dizer isso? Essa geração X, eles foram um pouco ofuscados pelos baby boomers que vieram antes e pela geração Y que veio depois. Então, brinca-se, né, que eles são os filhos do meio, os filhos meio que ofuscados, tá? Essa geração tem características muito peculiares e muito interessantes que fazem, né, sentido também para o meio que eles foram formados, criados. Por exemplo, essa geração se identifica muito com o conceito de família e amigos. Muitos de vocês aqui são dessa geração X. Essas pessoas cresceram em lares, né, em casas, geralmente com 2 chefes de família, o pai e a mãe trabalhando muito, ou geralmente o pai e a mãe divorciados. Então, essa geração entendeu o conceito de camaradagem, aquela amizade que foi muito bem representada por aquele seriado Friends. Os atores, né, os protagonistas de Friends, quem aí assistiu Friends por anos e anos e anos, são dessa geração X, que no geral tem pais ou que trabalham muito ou pais divorciados, que veem na amizade, né, a sua grande família, tá? A geração X, ela experimentou grandes transformações na tecnologia para o consumidor, o que levou essa geração a ser altamente adaptável. Por quê? Na infância e adolescência dessa geração, a internet nem existia, né? Não era nem acessível, o computador, nada disso. Então, essa geração passou por essa transição tecnológica. Por isso, eles são tão adaptáveis, tá? A entrada da geração X no mercado de trabalho, ela foi marcada pelo crescimento da internet. Então, essa geração, ela viveu uma entrada no mercado de trabalho marcada pela internet e, antes disso, a sua vida pessoal não sofreu tanta influência dos meios digitais assim, tá? E hoje, nos dias de hoje, a geração X, ela é a mais influente força de trabalho, tá? A gente falou que os baby boomers ainda estão no mercado de trabalho, mas eles estão como
cargos executivos, cargos de chefia, cargos de liderança. A força de trabalho hoje, maior força, é da geração X, tá? Isso é interessante, você começa a entender, né? Por conta do prolongamento da carreira dos baby boomers, que não se aposentaram ainda, que adiaram as suas aposentadorias, os nascidos na geração X, eles muitas vezes trocaram de emprego lá pela casa dos 40 anos. Por quê? Eles começaram a não conseguir progredir na carreira em grandes instituições, em grandes empresas. Por quê? Os baby boomers estão nesses cargos ainda de liderança. Então, a geração X foi uma geração que lá pela casa dos 40 anos, que é o que está agora, né, nesse momento, está ousando, está empreendendo, está abrindo coisas próprias para se tornar empreendedores de sucesso. Por quê? Não tiveram tanta oportunidade de crescer nos meios empresariais, nos meios ali tradicionais. Então, vocês veem, uma dificuldade aparente, ela faz com que uma geração tenha uma característica mais empreendedora, porque já que a pessoa não consegue crescer, não consegue progredir profissionalmente nos meios tradicionais, ela abre visão para crescer de outra forma, empreendendo, abrindo seu próprio negócio e crescendo dessa forma, tá? Bom, vamos agora para a geração Y. A geração Y representa, né, aqueles que nasceram entre 81 e 96. São os conhecidos, né, como millennials. Por quê? Tiveram ali a infância e a adolescência na transição do milênio, entre 2000, né, e 2001. Então, essa geração, a geração Y, eles são os filhos, né, geralmente dos baby boomers. Eu falo geralmente porque não dá para dizer com certeza, né, dependendo da idade que a pessoa teve filho. No geral, a geração Y é filha dos baby boomers, tá? No geral também, essa geração tem um grau de instrução mais elevado e uma maior diversidade cultural do que as gerações anteriores. Ao contrário, gente, da geração X que a gente acabou de falar, a geração Y, ela teve acesso à internet muito mais jovem. A geração X, como a gente falou, começou a ter acesso à internet quando entrou no mercado de trabalho. A geração Y não. Ela teve acesso desde muito novo. Então, essa é a primeira geração que usa as redes sociais, as mídias, o acesso à internet para objetivos pessoais. Até então, as outras gerações usavam as redes, não as redes, né? A internet para fins profissionais. A geração Y foi a primeira que usou para fins mesmo pessoais, tá? Essa geração tem uma característica interessante que é de se comparar aos pares. Essa geração, a geração Y, tem a necessidade de validação, de aprovação. Muitos de nós somos dessa geração Y. O que acontece? Qual a nossa característica? Nos comparar com outros médicos, precisar da aprovação de outros médicos. Por isso que a gente se cobra tanto, se pune tanto, se freia tanto, com medo de ser julgado, medo de ser, mal interpretado. Tá? Então, essa é uma característica da geração Y. Não é você que é assim, não. É a nossa geração que é dessa forma, tá? Essa geração também, ela é influenciada por aquilo que os pares, né? Como eu disse, como esses pares dizem, o que esses pares compram. Então, a gente é muito influenciável, tá? A geração Y, ela pesquisa e compra muito online. Quantos de vocês aí fazem compras online, né? É uma característica nossa também. Só que a nossa geração, ela não compra tantos produtos quanto as gerações mais velhas. Por quê? A nossa geração, ela tem uma tendência de preferir a experiência em relação à posse. Então, é uma geração que aluga muito, por isso que existe muito carro de aluguel. A nossa geração, ela tem muita locação de imóveis, ela compra menos. Então, a gente tem menos necessidade de... Nós que eu falo, né? Que eu me incluo nessa geração Y. A geração Y, ela tem menos necessidade de comprar do que de viver aquela experiência. Para ela é mais importante a experiência, tá? Essa geração, ela não foca na acumulação de bens e riquezas, e sim no acúmulo de histórias. Por isso que é interessante, gente, entender as diferentes gerações. Porque dependendo do teu público, se o seu público é de geração Y,
você tem que pensar na experiência, que é o que essa geração leva mais em consideração, e não na aquisição de coisas, na posse de algumas coisas. Tá vendo como é interessante entender as gerações para você ver qual dessas gerações que é o seu principal público-alvo, para você daí focar a sua energia, focar as suas ações, as suas estratégias de marketing. A geração Y, ela tem, no geral, a mente mais aberta, essa geração é mais idealista, essa geração questiona tudo, o que torna essa geração mais suscetível a conflitos no local de trabalho com as gerações mais antigas. Que essas gerações antigas, elas esperam o quê? Que essa geração obedeça às normas. Só que é uma característica da geração Y ser mais questionadora. Por isso que existe mais conflito em alguns ambientes de trabalho, onde os baby boomers são os líderes, né, os executivos de maior cargo. No geral, a geração Y é uma geração filha desses baby boomers. Essa geração Y não aceita tanta norma, ela é mais questionadora, e aí geram-se tantos conflitos. Até os conflitos são explicados aí pelas diferentes características da geração. Os millennials, gente, mais velhos, né, que foram aqueles nascidos lá em 1980, eles entraram no mercado de trabalho quando estava acontecendo aquela crise financeira global de 2008, tá? Alguns desses, né, primeiros, né, desses millennials mais velhos, eles criaram suas próprias empresas. Por quê? Estava existindo uma crise financeira. Então, eu volto a dizer, o que era para ser uma coisa ruim, uma crise financeira lá em 2008, foi uma semente, né, que possibilitou que essa geração Y mais antiga, que ela empreendesse, que ela criasse empresas. Por quê? Estava se vivendo uma crise. Então, não estava tendo tanta oportunidade de emprego, ela precisou olhar de uma outra forma ali para o mercado e criar as suas próprias oportunidades, né? Aí ele fala, já os milênios mais jovens, que foram os que nasceram lá para 1990, eles encontraram um mercado de trabalho mais favorável. Então, naturalmente, eles não empreenderam tanto, tá? Esses milênios mais jovens, né? Eles tendem a misturar sua vida pessoal com a profissional. Eles querem, ver se vocês conseguem imaginar algumas pessoas que vocês conhecem que são assim, dessa geração Y mais jovem, que nasceu lá para 1990. Eles querem empregos que deem a eles prazer, porque o trabalho, ele também precisa ser gratificante para essa geração. Não é só trabalho. Em sequência, a gente tem a geração Z. A geração Z compõe, né, aqueles nascidos entre 1997 e 2009. Eles são chamados de nativos digitais. Por quê? Eles nasceram, gente, já com a internet, já com esse acesso totalmente diferente das gerações anteriores. Essa geração, no geral, né, testemunhou, participou das dificuldades financeiras dos seus pais, dos seus irmãos mais velhos. Então, essa geração Z tende a ser mais consciente financeiramente. As tecnologias para essa geração, elas são indispensáveis para a vida. Essa geração praticamente não vê diferença, não vê fronteira entre o online e o offline. Tudo está entremeado, tudo está junto, né? E bagunçado, misturado, vamos dizer assim. A gente fala, né, que essa geração, ela tende a ser mais autêntica e mais sincera. Por essas características mesmo que a gente falou, né? De ter tido essas dificuldades vistas na família, por ter tido acesso à internet muito fácil, muito rapidamente, muito pessoalmente, né? Para fins pessoais, tá? A gente sabe que a geração Z, ela espera das marcas, né? E isso faz todo sentido pensando no marketing para essa geração. Ela espera das marcas que as marcas entreguem conteúdo, ofertas e experiências de consumo personalizado. E aí, daqui a pouco, a gente vai falar propriamente da evolução do marketing. Vocês vão ver que isso aconteceu com o tempo, né? Essa geração, elas esperam, né, a possibilidade de controlar, customizar o consumo dos produtos e dos serviços. Essa geração, ela dá muito valor
a conveniência dessa customização, dessa personalização. Agora a gente já tem a geração alfa. Agora a Evinha já faz parte da geração alfa, que foram, né, os nascidos entre 2010 e aqueles que vão nascer até 2025. E, no geral, eles são os filhos, né, dos millennials, tá? Que era lá aquela geração que a gente falou que veio depois dos baby boomers. Aquela geração que a gente também chamava de geração Y, tá? Então, a geração alfa, ela é moldada, gente, pela convergência tecnológica. Quem está nascendo agora não consegue conceber um mundo sem tecnologias, tá? As crianças, quantos de vocês aí têm filhos, sobrinhos que pegam o celular como se fosse um chocalho, entende? Sabe onde tocar, onde abrir, onde fechar. Quando que a gente, lá nas nossas gerações mais antigas, faríamos isso, né? O lançamento, na verdade, do iPad, do primeiro iPad, marcou o início dessa geração alfa. Então, isso aconteceu lá em 2010, dando início a essa geração. Essa geração, ela vai ser está sendo completamente influenciada pela criação dos pais que são da geração Y, no geral, né, nos millennials. E qual é a característica desses pais millennials, gente? No geral, eles se casaram em idades mais avançadas. Com isso, a geração Y, ela dá mais ênfase à criação e à educação das crianças. Suas crianças são a geração alfa. Ela educa os filhos em relação ao dinheiro, em relação às finanças desde cedo. Então, está sendo, né, uma geração com uma formação, uma educação financeira que vem de casa, diferente de diversas gerações anteriores a essa. A geração alfa, a gente vem consumindo ativamente conteúdos em celulares, iPads, desde a infância. Você vai num restaurante e você vê todas as crianças, adolescentes, o quê? No celular, no iPad. E esse consumo, né, começou muito cedo. Alguns têm até os próprios canais de YouTube, já viram, né, grandes influenciadores, já tem contas no Instagram que muitas vezes são até administradas pelos pais, né, dessas crianças e desses adolescentes. Essa geração, a geração alfa, ela entende a tecnologia como uma extensão deles mesmos. Então, eles não conseguem ver muito distinção. A tecnologia faz parte. Características, né, das diferentes gerações para a gente entender quem é o nosso público, quem é o pai ou a mãe do nosso público, porque a nossa forma de se comunicar, ela muda, né? Ela é diferente. Então, gente, falamos até agora sobre as gerações, né? Vamos lá, Baby Boomer, geração X, Y, Z e a geração Alpha. Passamos pelas 5 gerações, falamos das principais características de cada uma delas. E agora a gente vai falar propriamente sobre o marketing, né? A evolução do marketing 1.0, 2.0, 3, 4 e 5. Então, vamos falar sobre marketing, né? 1.0, que foi o primeiro aí que é descrito. O marketing 1.0, gente, ele é centrado no produto. Ele surgiu lá na década de 50, 1950. Ele foi desenvolvido, né, originalmente para atender aqueles baby boomers que estavam cheios de grana, né, e os seus pais. Durante a Revolução Industrial, o que antes era produzido de uma forma bem artesanal, começou a ser produzido em escala. E os produtos, eles eram básicos e padronizados nessa geração, nessa parte, né, nesse marketing 1.0. O objetivo era criar produto e serviço perfeitos. Nessa ocasião, surgiram, né, as marcas e as empresas multinacionais que elas perceberam que as vendas aumentavam de forma proporcional ao aumento dos anúncios. Com o objetivo de vender, o marketing nessa fase do 1.0, ele era vertical, unilateral e não havia troca de informações, não existia troca com audiência, troca com cliente, nada disso. Era um marketing, então, vertical, unilateral, ia do produtor, né, para o indivíduo, para o consumidor, e não tinha troca de informação. As necessidades desse consumidor nessa fase do 1.0 não eram valorizadas, não havia personalização. O objetivo ele era anunciar para vender para o maior número de pessoas. O grande defeito dessa fase era que as empresas muitas vezes faziam consumir, né, faziam o cliente consumir algo que nem precisavam. E isso criou uma cultura de consumismo nesse período, nessa fase, tá? Só que, com a evolução do marketing, com a evolução das gerações,
o marketing, ele surgiu, né? Surgiu uma necessidade de mudar o foco, que antes era só no produto, para mudar esse foco para o cliente. E aí surgiu, né, o que a gente chama de marketing 2.0. Então, o marketing 2.0, ele já é centrado no cliente. Por quê? Nesse marketing 2.0, a gente está indo num movimento anticonsumismo. Então, 1.0 ele incentivou venda, um autoconsumismo. O marketing 2.0 ele é um movimento anticonsumista. Nesse momento do marketing 2.0, as informações elas já estavam mais difundidas, as pessoas estavam mais bem informadas, as pessoas já estavam mais capazes de comparar preço, produto, serviço, as marcas. E, além disso, a grande oferta, né, de produtos da fase anterior, ela aumentou a concorrência. E, com isso, as pessoas podiam decidir quais produtos queriam e quanto elas queriam pagar por esses produtos. O marketing, ele não podia mais ser tão simples como ele foi na fase do 1.0. Nesse momento, você já tinha que levar em consideração a opinião, a demanda de um indivíduo. Você precisou, né? As indústrias, as empresas, as marcas precisaram segmentar o mercado para atender às necessidades de um público-alvo específico. Isso veio com o marketing 2.0, tá? Isso, gente, é uma verdade porque as preferências, os interesses, as necessidades de cada público são diferentes. Então, tudo lá no marketing 1.0, que a ideia era vender qualquer coisa sem personalização nenhuma para todo mundo, no marketing 2.0 isso mudou. A gente começou a ver necessidade, as características, preferências, os interesses, tá? O marketing nesse momento do 2.0 estava mais direcionado para conquistar o cliente, seja através de uma oferta de um produto diferenciado ou através de uma comunicação mais eficiente ou até mesmo através de melhores preços, tá? As empresas, elas deixaram de criar o produto e serviço perfeitos que atendessem todo mundo. Elas segmentaram, tá? As empresas também se esforçaram para construir um relacionamento com o cliente. Antes não era muito unilateral, a gente falou, né? Vertical, unilateral. Agora não mais. Agora os clientes tornaram-se muito exigentes, né? E por conta disso, existe uma troca, um relacionamento entre empresa, marcas e clientes, tá? Bom, o marketing não para, né? E aí houve uma evolução para o marketing 3.0. Nesse marketing 3.0, esse marketing, né, ele é voltado para os valores, ele é voltado para o ser humano. As soluções, né, agora oferecidas, elas deviam ser capazes também de transformar um mundo num lugar melhor. Eles, além de abordarem, né, o cliente, eles precisam abordar a mente, o coração, o espírito desses consumidores. É muito mais amplo o marketing 3.0. O objetivo desse marketing é satisfazer o consumidor através de visões, missões, valores muito bem definidos. Então, nesse momento, surge, né, a importância das empresas, das instituições terem missões, visões, propósitos muito bem definidos, porque isso gera, sim, a conexão com esse consumidor. As empresas, né, que possuem valores mais nobres podem conquistar no marketing 3.0 maior relevância. E as suas ações, elas podem sim ser um diferencial em épocas de crise social, crise política, crise econômica, porque elas não estão se moldando a essas crises, não. Elas já têm essas visões, missões, valores, independente de crises. Elas já estão mais bem preparadas para esses momentos, né, decisivos, essas épocas. Bom, esse é o marketing 3.0. E ele não para, né? Ele avançou e foi para o marketing 4.0. Nessa evolução, o marketing 4.0, na verdade, ele é um desdobramento do 3.0. Por quê? Foi a passagem do tradicional para o digital. Quanto mais social nós somos, gente, mais a gente quer coisas feitas sob medida para nós. A gente quer marcas que sejam mais flexíveis, marcas mais adaptáveis às nossas necessidades. No marketing 4.0 é fundamental um envolvimento mais profundo ainda com os clientes,
personalizando ainda mais as ofertas, oferecendo serviços mais pessoais, permitindo uma comunicação mais horizontal. Pela existência das redes sociais, as pessoas estão conectadas entre si, não só com as instituições, com as empresas, não. As pessoas estão conectadas entre, né, os consumidores. E com isso, elas compartilham experiências. Quantas vezes você vai usar um serviço e você checa antes opiniões de quem já usou esse serviço previamente? Isso é característica do marketing 4.0, tá? O excesso de informações ao longo desse processo, né, de evolução do marketing tornou o consumidor imune a muitos tipos de propagandas que se tornaram irrelevantes e também tornou esse consumidor capaz de rejeitar algumas estratégias de marketing, tá? Então, o que houve? Um amadurecimento do consumidor. E, naturalmente, a gente, como empresa, como marca, precisa se adaptar a essa nova exigência, a esse amadurecimento dos consumidores. Não adianta hoje você jogar a informação na internet, como era 10 anos atrás, e achar que está fazendo bem feito, que isso vai te gerar resultado, porque não vai. A audiência ela está muito mais amadurecida, tá? Até por esse processo de evolução aí do próprio marketing, tá? E estamos nesse momento, né, no marketing 5.0. É o último, né, o atual momento do marketing. É nesse ponto que a gente se encontra. O marketing 5.0, gente, ele é um marketing da tecnologia para a humanidade. Nesse marketing, o que acontece, né? Novas tecnologias são usadas para mimetizar os seres humanos, para a gente criar, comunicar, entregar e enriquecer o valor ao longo da jornada do cliente. Então, quando você usa, por exemplo, um serviço de atendimento, né, virtual, você entra para fazer um atendimento e o primeiro contato não é com uma pessoa, é com uma máquina que mimetiza esse atendimento pessoal. Isso faz o quê? Acaba oferecendo uma maior oferta de atendimento ao cliente na jornada desse cliente. Porque se você precisasse ter uma pessoa por trás de cada ligação, de cada contato por mensagem, isso seria inviável para muitas empresas. Quando você torna isso virtual, quando você traz isso, né, para máquina fazendo papel de gente, até certo ponto, você consegue oferecer isso em larga escala, né? O marketing 5.0, ele tem em mente, isso é importante, tá, gente? Que você fala assim, a máquina está substituindo o homem, vírgula, porque o marketing 5.0, ele tem sempre em mente que a tecnologia ela tem que apoiar a estratégia, sendo que essa estratégia ela foi centrada e desenvolvida pelos seres humanos. Então, o marketing 5.0 ele não prevê, não a curto prazo, que a máquina vai substituir o homem. Não, é uma simbiose entre a máquina executar algo que foi elaborado, projetado e centrado no ser humano, tá? Então, é uma tecnologia para a humanidade. A gente tem acesso a isso, gente, através da Alexa. Quantos de vocês aí em casa falam, Alexa, ligue o ar-condicionado, por favor? É uma tecnologia voltada para a humanidade. É uma característica, um exemplo ótimo para o marketing 5.0. Alexa, abaixe a persiana. Alexa, ligue a música tal. Alexa, como que está hoje a temperatura? Ou Siri, ou qualquer outro aí, atendente virtual, interface, né? Qualquer outra inteligência artificial aí que você tem acesso no seu dia a dia, faz parte desse marketing 5.0. Acho que ficou bem simples, né, da gente entender com esses exemplos que a gente tem hoje. Você vai hoje no McDonald's, você tem um totem, né, que já te apresenta ali as principais possibilidades. Tem muita coisa, gente, quando você fala nessa evolução do marketing, né, e nessa simbiose entre pessoas e máquinas, pessoas e tecnologias, porque a máquina ela consegue processar muito mais informações. Então, através dos algoritmos, ele consegue, a máquina, oferecer melhores experiências para a gente. Por quê? A máquina processa mais dados sobre nós. Dados que muitas vezes nem nós mesmos ainda temos clareza. Então, por isso que a experiência ela fica muito mais completa quando você consegue associar a máquina da tecnologia e seres humanos, tá? Bom, passamos, né, pelos 5
níveis aí, etapas do marketing, não poderia deixar de falar, gente, sobre um livro, que é o livro Marketing 5.0. É esse livro aqui, olha. Esse livro aqui, desse autor, Philip Kotler, ele é, na verdade, a referência para quem quer aprender, ler um pouco mais sobre essas evoluções aí do marketing, tá? O Philip Kotler, ele é um americano, que ele é especialista em marketing. Ele começou a ensinar marketing em 1962. Olha o know-how, a bagagem que esse cara tem, né? Ele é chamado de pai do marketing. Ele tem diversos livros, né, nesse ramo, e o mais recente deles é esse Marketing 5.0, que foi inclusive o livro que a gente usou de base para criar essa aula, né, para exemplificar algumas coisas para vocês, tá? O que eu tenho para dizer é que atualmente, gente, quase todo mundo tem, nem posso colocar porque eu estou usando aqui um smartphone na mão. A maior parte das pessoas perde, né, investe parte do seu tempo com os celulares e com as redes sociais. Então, hoje, isso, né, naturalmente altera a dinâmica do marketing nessa era digital. Se você quer ter uma chance de conquistar novos clientes, no nosso caso, né, novos pacientes, o seu foco tem que estar no celular das pessoas. As pessoas acessam a maior parte das páginas pelos celulares, tá? Então, a gente não pode estar alheio a isso, não pode estar querendo se manter offline. Não faz o menor sentido se o nosso objetivo é realmente levar nossa mensagem, ter pacientes, captar ali consumidores para os nossos serviços. E os nossos serviços são serviços médicos, tá? Então, entender essa dinâmica, entender as gerações, entender qual o seu público, faz sentido para você direcionar ali a sua atenção, a sua energia, a forma como você define ali as estratégias do seu marketing. Combinado?